Brrr. Puta que pariu! Vocês sentem esse frio? Claro que não. Vocês estão aí nos seus quartos com isolamento térmico, enrolados em edredons de pena de ganso que custam mais que o meu fígado no mercado negro. Eu? Eu tô aqui nessa espelunca que meu senhorio chama de apartamento-estúdio, mas que na verdade é uma caixa de sapatos com infiltração. A temperatura aqui dentro tá competindo com o lado de fora. Se eu cuspir no chão, a porra da saliva vira uma pedra de gelo antes de tocar o taco solto. E sabe o que esse frio desgraçado me lembra? Me lembra que a vida é uma geladeira quebrada e nós somos os tomates apodrecendo na gaveta de baixo. Mas também me lembra de uma história. Uma história de um colega meu. Não um desenho animado. Um navio. Um navio. O SS Baishimor. O maior vagabundo dos 7 mares, o navio que olhou para a humanidade e disse: vão se fuder, eu me garanto sozinho. Puxa essa manta aí e presta atenção, porque o titio Tirinha vai contar a história do barco fantasma que assombrou o Alasca por 38 anos. 38 anos. Tem casamento que não dura 38 dias. Tem carreira de influencer que não dura 38 segundos. Mas essa banheira de ferro velha durou quase 4 décadas vagando sozinha, sem capitão, sem tripulação e sem pagar IPVA. Esse é o meu herói. Vamos voltar para 1931, o ano em que o mundo estava na merda. A Grande Depressão estava comendo solta. Naquela época, não tinha essa frescura de home office. O trabalho era braçal, sujo e perigoso. Se você perdesse um braço na máquina, o chefe te dava um tapinha nas costas e descontava o tempo que você levou para estancar o sangue do seu salário. O Baishimor era um navio cargueiro robusto, de aço, feito na Suécia. Ele trabalhava para a Hudson's Bay Company. O trabalho dele era chique. Navegar pelas águas congelantes do Ártico, trocando mantimentos por peles com os inuites. Peles, meus amigos, casacos de pele, aqueles que as madames usavam para ir na ópera e fingir que se importavam com arte. Hoje em dia, se você usar um casaco de pele, jogam tinta vermelha na sua cara. Na minha época, a gente despedia raposas com dinamite e ninguém falava nada. Era o ciclo da vida. Coiote come papaléguas, bigorna cai no coiote, humano veste o coiote. Simples. Enfim, lá estava o Baishimor, carregado até a tampa de pele de bicho morto, navegando perto de Barrow, no Alasca. Era outubro. O inverno no Ártico não pede licença. Ele chega chutando a porta com uma bota de chumbo. O gelo começou a fechar. E quando eu digo fechar, não é aquele gelinho que você põe no uísque aguado. É o oceano virando concreto branco. O navio ficou preso. O capitão, um sujeito chamado Cornwell, devia estar suando frio, o que é irônico dada a temperatura. Eles tentaram esperar o gelo derreter, mas o gelo olhou para a cara deles e riu. Uma nevasca do cacete atingiu o navio. Os marinheiros pensaram: bom, fudeu. Se ficarmos aqui, vamos virar picolé de marinheiro. Eles desembarcaram e foram se abrigar numa cidadezinha próxima, andando sobre o gelo. Imagina a cena. Um bando de homem barbudo, fedendo a peixe e tabaco, andando no meio do nada branco, deixando para trás toneladas de carga valiosa. Eles achavam que o navio ia ser esmagado. O gelo do Ártico tem a força de um roteirista preguiçoso quando quer matar um personagem. Ele simplesmente aperta e, puf, acabou. Mas o Baishimor, o Baishimor era duro na queda. Ele foi construído com aço sueco, meu chapa. Não é essa lataria de papel alumínio que fazem hoje. Alguns dias depois, o tempo melhorou um pouco. A tripulação voltou. O navio ainda estava lá, meio torto, meio amassado, mas estava lá. Eles pensaram: beleza, vamos tirar ele daqui. Construíram um abrigo no gelo perto do navio para vigiar a mercadoria. Eram homens de negócios, afinal. Não iam deixar uma fortuna em peles virar comida de urso polar. E aí veio a tempestade. Uma nevasca violenta, o tipo de tempestade que faz você questionar a existência de Deus e ter certeza da existência do diabo. A visibilidade era zero. O vento uivava como uma ex-esposa cobrando pensão.
Os marinheiros ficaram encolhidos na cabana improvisada, prezando, bebendo ou fazendo o que quer que marinheiros fazem quando estão prestes a morrer congelados. Quando a tempestade passou, eles saíram da toca, olharam para o mar congelado e adivinha, o navio tinha desaparecido. Não tinha rastro, não tinha destroços, apenas um mar de gelo e água escura. O capitão Cornwell concluiu o óbvio. A banheira afundou. O gelo partiu o casco e ele foi visitar o Bob Esponja no inferno. Foi um dia triste. Perderam a carga, perderam o navio, voltaram para casa com o rabo entre as pernas, prontos para preencher a papelada do seguro e levar uma comida de rabo dos chefes. Fim da história? Não, seus imbecis. É agora que a história fica boa. É agora que o Baishimo vira uma lenda. É agora que ele vira o Tirinha dos mares, inútil, abandonado, mas teimoso como uma mula. Uma semana depois, sim, uma semana, um caçador inuit chega e diz: "Ei, eu vi o barco de vocês." O capitão devia ter pensado que o cara bebeu fluido de isqueiro. Impossível, ele afundou. O caçador insistiu: "Não, ele tá ali, uns 70 quilômetros de distância, flutuando de boa." O capitão foi lá ver. E lá estava ele, o Baishimo, flutuando, inteiro, sem ninguém a bordo. O navio tinha se soltado do gelo sozinho durante a tempestade e saído para dar um rolê. O capitão olhou aquilo, avaliou a situação, viu que o navio estava meio avariado e pensou: "Quer saber? Não vale a pena. Esse barco tá condenado. Ele vai afundar logo logo. Vamos pegar o que der de pele mais cara e cair fora." Eles saquearam a própria carga, pegaram as peles de armim e raposa que valiam mais e foram embora de avião. Abandonaram o Baishimo de novo, deixaram ele lá, sozinho, no frio, esperando a morte. Mas o Baishimo não morreu. O Baishimo ligou o botão do foda-se. Vocês têm que entender a personalidade desse navio. Ele foi abandonado pelos seus criadores. Ele foi deixado para morrer no frio. Ele olhou para o Oceano Ártico e disse: "É só isso que você tem? Eu sou um bloco de aço e ódio, meu irmão." E ele começou a vagar. Pelos próximos 38 anos, o SS Baishimo foi avistado navegando sozinho pelo Ártico. Imagina você ser um pescador ou um explorador, tá lá no meio do gelo, silêncio absoluto, só o som do vento, e de repente sai da neblina um navio cargueiro enorme, coberto de gelo, enferrujado, rangendo, sem luzes, sem fumaça na chaminé, sem ninguém no condeque, passando por você, silencioso, como um espectro. Isso aconteceu dezenas de vezes. Ele virou uma atração turística macabra para quem tinha coragem de ir para o fim do mundo. Inuites viam ele constantemente. Aviões de patrulha viam ele preso no gelo num mês e flutuando livre no mês seguinte. Ele viajava milhares de quilômetros. Ele ia para o leste, ia para o oeste. Ele fazia o que queria. Era o navio mais livre do mundo. Teve gente que tentou capturar ele, claro. O ser humano é ganancioso. Viam aquele monte de assala e pensavam: opa, salvatagem, dinheiro grátis. Em 1933, um grupo de inuites subiu a bordo. Foram pegos por uma tempestade repentina. Ficaram presos dentro do navio fantasma por 10 dias. 10 dias, sem comida, sem aquecimento, dentro de um casco de metal gelado que gemia e estalava como se estivesse vivo. Dizem que quando saíram de lá, nunca mais foram os mesmos. O que eles viram lá dentro? O vazio? Ou será que o navio falou com eles? Saiam da minha barriga, seus parasitas. E aí começam as lendas. Ah, as lendas. Pescadores e marinheiros juravam de pé e junto que viam luzes no condeque. Luzes azuis, pálidas. Diziam que viam vultos nas amoradas, e a pior de todas, diziam que as janelas da cabine de comando se abriam sozinhas. Pensa comigo, um navio congelado há décadas, as dobriças devem estar fundidas pela ferrugem e pelo gelo, e o cara me diz que a janela abriu. Pra quê? Pra arejar? O fantasma estava com calor? Ah, tá meio abafado aqui dentro. Deixa eu abrir para entrar uma brisa de 40 graus negativos. Eu pessoalmente acredito. Não em fantasmas. Acredito na maldade da matéria inanimada.
Vocês nunca bateram o dedinho na quina da mesa e sentiram que a mesa fez isso de propósito? Pois é, o Baishimo abria as janelas só para assustar quem chegava perto. Ele tinha senso de humor, um humor negro, sarcástico, tipo o meu. Em 1939, um capitão de outro navio conseguiu abordar o Baishimo. Ele queria rebocar a banheira, mas o gelo veio para cima dele com tanta fúria que ele teve que desistir para não afundar junto. O Baishimo parecia ter um pacto com o inverno. Ninguém me toca, só o gelo. Era um relacionamento tóxico, mas duradouro. Os anos passavam, o mundo mudava. Veio a Segunda Guerra Mundial. Submarinos nazistas, navios de guerra, torpedos para todo lado. E o Baishimo estava lá, cagando para a guerra. Hitler, Stalin, Churchill, foda-se, eu sou um bloco de gelo flutuante. Ele sobreviveu à guerra sem um arranhão. Simplesmente porque ninguém conseguia encontrá-lo quando queria. Ele era o mestre do esconde-esconde. Veio a Guerra Fria. O homem foi para a Lua. Os Beatles se separaram. Eu fui criado, fiz sucesso e fui esquecido. E o Baishimo continuava lá. 1950. 1960. Ficou cada vez mais enferrujado, cada vez mais fantasmagórico. Sabe, eu olho para a história desse navio e vejo a minha própria vida. Eu fui um grande sucesso nos anos 60, lembram? Eu tinha cor, eu tinha movimento, eu tinha trilha sonora orquestrada. Aí o tempo passou. O público mudou. Me largaram no gelo do esquecimento. Ah, o Tirinha é ofensivo. Ah, o Tirinha fuma demais. Ah, o Tirinha não é family friendly. Eles me abandonaram. Tiraram minhas peles valiosas, meus royalties, e me deixaram à deriva. Mas eu afundei? Não. Eu tô aqui. Enferrujado, sim. Amargo, com certeza. Com rangidos estranhos nas juntas, o tempo todo. Mas eu continuo flutuando. Eu continuo aparecendo no feed de vocês para assustar os desavisados. Eu sou o SS Baishimo do YouTube. A última vez que viram um maldito navio foi em 1969, o ano em que o homem pisou na Lua e Woodstock aconteceu. Um grupo de inuites viu o navio preso no gelo no mar de Beaufort. Ele estava mal, adornado, carcomido, parecendo um cadáver que esqueceu de deitar. Depois disso, silêncio. Nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele finalmente afundou, que o casco cedeu, que a água entrou e ele desceu para o fundo escuro, onde descansa em paz, longe dos humanos idiotas. Em 2006, o governo do Alasca até tentou fazer uma busca oficial para achar os destroços. O navio fantasma do Ártico. Gastaram uma nota preta. E acharam o quê? Nada. Zero. Ele não quer ser achado. Eu gosto de pensar que ele não afundou. Eu gosto de pensar que ele encontrou uma passagem secreta, um buraco na realidade e foi navegar em outros mares. Mares onde não tem ferrugem, onde o óleo nunca vaza e onde não tem nenhum capitão humano para dar ordens estúpidas. Ou talvez ele ainda esteja lá, debaixo de toneladas de gelo, preservado, esperando o aquecimento global derreter tudo para ele emergir de novo e assustar a geração TikTok. Imagina! 2030, o gelo derrete e bum! Sobe o Baishimo tocando uma buzina enferrujada que soa como a trombeta do apocalipse. Seria lindo. Mas o que me pega nessa história não é o mistério, é a solidão. Vocês, geração da ansiedade que não conseguem ficar 5 minutos sem checar o celular, não sabem o que é solidão. Imaginem, 38 anos no escuro, no frio, sem ninguém. Só você e seus pensamentos, se navios pensassem. Vocês diriam que é triste. Eu digo que é o paraíso. Sem boletos, sem vizinhos ouvindo funk alto às 2 da manhã, sem reuniões no Zoom que poderiam ter sido um e-mail. O Baishimo viveu o sonho. Ele se livrou da sociedade. Ele se livrou da utilidade. Ele deixou de ser um objeto de lucro para ser um objeto de lenda. E aquelas janelas abrindo? Eu tenho uma teoria. Não era fantasma, era o próprio navio tentando ver se o mundo já havia acabado. Ele abria a janela, olhava para fora, via que a humanidade ainda existia e pensava: puta merda, fecha isso, melhor ficar congelado. Hoje em dia, com satélites, GPS, drones e o escambau, é difícil algo sumir assim.
Se o Baitimol estivesse por aí hoje, algum bilionário excêntrico já teria comprado, transformado em hotel de luxo Experience Survival e estaria cobrando $50.000 para idiotas dormirem no convés e morrerem de hipotermia gourmet. Ah, olha como é autêntico, peguei tétano. O Baitimol teve a sorte de viver numa época em que o mundo ainda tinha cantos escuros, lugares onde você podia simplesmente desaparecer e virar história. Hoje, nem morrer em paz a gente pode. Se eu morrer aqui nessa cadeira agora, o algoritmo vai continuar rodando meus vídeos antigos para gerar receita para o Google. Eu sou um fantasma digital, preso num loop eterno de sarcasmo e pixel art barato. Às vezes, quando a insônia bate, e ela bate toda noite porque meu colchão é feito de pedras e arrependimento, eu fico imaginando o Baitimol. Eu me imagino no convés dele, eu e ele, dois velhos rabugentos navegando para o nada. Eu acenderia meu cigarro, que nunca acaba, vantagem de desenho animado, encostaria na amurada gelada e diria: "Belo trabalho, parceiro, você enganou todos eles." E o navio rangeria de volta. É, tirinha, eles acham que controlam a natureza, mas a gente sabe que no final, a ferrugem e o esquecimento vencem tudo. Mas a realidade é outra. A realidade é que eu tô aqui, falando com uma câmera tentando entreter vocês para ganhar o suficiente para comprar um prato de miojo sabor galinha caipira. O Baitimol teve um final digno, o mistério. Eu tenho a humilhação pública diária. Então, da próxima vez que vocês reclamarem que o Wi-Fi caiu ou que o Uber está demorando, lembrem-se do SS Baitimol. Lembrem-se que houve uma época em que as coisas eram feitas para durar, mesmo que durassem apenas para assombrar. Lembrem-se que existe uma beleza sombria em simplesmente continuar existindo quando todo mundo espera que você afunde. E se algum de vocês for para o Alasca, e eu não sei por que diabos alguém iria para o Alasca a não ser que esteja fugindo da polícia ou procurando petróleo, mas se forem e olharem para o horizonte branco e virem uma forma escura, sem luzes, vagando sozinha, não tentem subir a bordo. Não sejam idiotas. Deixem o velho descansar. Ele já trabalhou demais, ele já carregou pele demais, agora ele só carrega o peso da própria história. Respeitem o fantasma, acenem de longe, e se virem uma janela se abrir, corram. Corram pra caralho, porque pode ser que ele esteja procurando uma nova tripulação, e acreditem em mim, passar a eternidade preso no gelo ouvindo rangido de metal retorcido deve ser pior do que ouvir as músicas que vocês ouvem hoje em dia. Embora, pensando bem, é uma disputa acirrada. É isso, a história do navio que mandou a humanidade pastar. Agora sumam da minha frente. Eu preciso tentar consertar o aquecedor com um clipe de papel e um chiclete, ou vou acabar virando o tirinha congelado e ninguém vai vir me procurar em 1969. E apaguem a luz quando saírem. A conta de luz tá cara e eu não sou sócio da companhia elétrica. Vão, vazem, antes que eu abra a janela e jogue vocês no gelo.